Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Espírita. A nossa conversa de hoje será sobre o tema O Jovem Espírita no século XXI. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus é atemporal, ou seja, ele atravessa os séculos sem perder a sua importância e a sua beleza. E o Espiritismo veio para reafirmar estes mesmos ensinamentos e também para esclarecer muitas outras coisas que à época não podiam ser compreendidas. Mas cada época traz o seu desafio na compreensão e vivência desses ensinamentos, e não seria diferente no século XXI. Assim, como os nossos jovens podem, ao mesmo tempo, viver e divulgar a doutrina de Jesus e a doutrina dos Espíritos de uma forma segura, de uma forma tranquila, em meio a tantas mudanças como é do mundo atual. Para a nossa conversa de hoje, estamos com o comunicador, palestrante e educador Júlio Sena. Ele tem o propósito de comunicar e, para isso, ele utiliza um combustível muito peculiar, a paçoca. Seja bem-vindo, Júlio, que alegria, que prazer em tê-lo aqui conosco. E por falar em paçoca, nós trouxemos aqui, é isso mesmo, paçoca. Será que você pode começar nos contando essa história de paçoca? Com certeza, Sandra. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui, um prazer poder participar do Pode Ser Espírita. E a paçoca, é engraçado, né? Às vezes as pessoas me perguntam, quando eu vou nos eventos, né? Eu sou convidado para participar de alguns encontros, como é que eu conheci a doutrina espírita? E aí eu digo que, para a maioria das pessoas, tem dois caminhos, que é o amor ou a dor. Então a pessoa passa por um problema da sua vida e ela busca no espiritismo. Ou, às vezes, ela vem de uma família espírita que, pelo amor, leva ela. O meu caso foi uma terceira via. Eu cheguei no espiritismo pelo estômago, porque quando eu era uma criança, minha mãe me levava no centro espírita que dava bala para as crianças, e eu amava aquilo. Então eu queria ir todo dia no centro da balinha, que eu chamava, era o centro espírita, né? O tempo passou, eu conheci a paçoca, adorei, e aí eu brinco que agora o meu combustível não é mais a balinha, é a paçoca. A paçoca. Eu amo paçoca. E eu vou confessar que eu também amo uma paçoca, viu? Não pode deixar perto, porque eu acho que eu como a caixa inteira, então vamos deixar ela aqui. Quem sabe depois, né, no nosso intervalo, nós possamos aí aproveitar dessa paçoca. E aí, trazendo já o nosso tema, né, para o nosso tema, o jovem espírita no século XXI. Vamos pensando assim, né, que nós sabemos que o Espiritismo, aprendemos que o Espiritismo é o Consolador prometido. Nós podemos compreender ainda, como é que nós podemos compreender esse mesmo ensinamento agora, no século em que nós vivemos? Essa é uma excelente maneira de começar, porque é muito comum que a gente veja, principalmente em redes sociais, as pessoas falando que o Espiritismo está ultrapassado. E a gente não para pensar que o Espiritismo é um bebê, perto de tantas outras religiões. O Espiritismo tem 160 e poucos anos, e tem religiões aí milenares que ainda estão se aprofundando nos temas que foram trazidos. Então, o Consolador prometido, que Jesus anunciou e que chega através do Espiritismo, continua muito atual. E eu vejo isso principalmente no Evangelho. Eu costumo dizer em palestras que se alguém leu uma passagem do Evangelho ou assistiu uma palestra, ouviu um podcast falando sobre algum tema do Evangelho e não se transformou, aí eu vou fazer um merchan da Globo agora. Vale a pena ver de novo. Boa! Porque o Evangelho, ele é completamente prático e atual para as nossas vidas. Não tem um tema do Evangelho que a gente não consiga conectar com a nossa realidade atual, com os desafios da sociedade e, eu diria até mais, conectando com o nosso tema de hoje, com os desafios da juventude no século XXI.
Ah, muito interessante isso, porque quando se pensa, né, em espiritismo, se pensa em religião, e as pessoas tendem a olhar o espiritismo como uma religião em que há pessoas de mais idade, quando na verdade não, há sim um caminho para o jovem Sim, dentro do espiritismo, um caminho inclusive importante, não é sem isso? dúvida. É um caminho super importante, eu concordo, e há um desafio posto também para o movimento espírita, que é o conteúdo da doutrina continua o mesmo e continua super atual. Tudo aquilo que Kardec e os espíritos trouxeram se adequa à nossa vida. Qual que é o nosso ponto aqui que tem afastado muitas vezes os jovens? A linguagem. Então, muitas vezes você coloca ali alguns jovens numa palestra que não se adequa à linguagem, que há muita preocupação em passar conteúdo e às vezes, e é uma dificuldade que eu tenho, de parecer, né, e aí eu digo aqui do palestrante ou da palestrante, querer passar esse conteúdo de uma forma erudita. E aí eu brinco porque as minhas palestras, elas estão muito distantes de ser eruditas. E eu falo para as pessoas quando me convidam, eu falo, olha, a palestra vai ser como uma conversa, eu vou usar a linguagem do dia a dia, porque eu nem entendo essas coisas que o pessoal fala, né? Essas coisas muito complicadas, não consigo. E eu imagino que muitos jovens passam por isso também. Então, não é atrativo. Um outro ponto é: quais são as ações que nós, como movimento espírita, como centro espírita, como federativas, estamos fazendo de abrir espaço para que o jovem não só esteja naquele ambiente, mas ele se sinta pertencente, responsável pelo que está acontecendo ali e atuante. E aí precisa abrir espaço, precisa confiar, precisa dar contorno ao que está sendo feito. E não um controle. É diferente, né? Você dá contorno, você vai ali, acompanha, orienta. E o controle é quando a gente chega para esse jovem que quer conhecer a doutrina, que quer se aprofundar nos conhecimentos, que quer trabalhar em prol do movimento espírita e tenta cercear, controlar o que ele vai fazer. Então você tem que falar assim, você tem que fazer assado e você tem que ficar desse jeito. Aí o jovem vai fazer o que ele quiser fora do centro espírita, né? Colocá-los numa caixinha, Numa né? caixinha. E pensando assim na doutrina dos espíritos, nos princípios que regem a doutrina dos espíritos, existe alguma que você pense que ela não é atual, que ela não se aplica desde que vieram todos esses ensinamentos, todos esses esclarecimentos sobre os ensinamentos de Jesus? Você entende que existe algum princípio, algum ensinamento que ficou ultrapassado? Olha, Sandra, dos estudos que eu já fiz até aqui, desses anos, né, que eu tenho contato com a doutrina e trabalhando no movimento espírita, eu não consigo te dizer nenhum. Nem mesmo o item que fala sobre o duelo. Porque a gente tem ali, né, fala sobre o duelo e tal, que era algo comum no século XIX, era um hábito ali que se tinha e que era importante que se fosse falado. Ainda hoje existe o duelo. Sabe aonde? Nas redes Nas sociais. redes sociais. A gente vive duelando nas redes sociais. Verdade. Então, até mesmo um ensinamento que a gente pode pegar da doutrina, que ele é contextual e histórico, ele se aplica aqui. A gente consegue fazer essa transposição para esse Isso, momento. colocar para os dias atuais, né? Mesmo isso que você falou, nossa, você trouxe algo muito mais atual. Quando falamos do duelo, porque existe também o duelo mental, e hoje Perfeito. eu acho que isso hoje ainda é mais forte, né? O tempo todo nós ficamos naquele duelo, sim, não, isso está certo, isso não está. Ou mesmo duelando mentalmente com alguém que falou alguma coisa ou fez alguma coisa, nós não conseguimos dialogar e ficamos naqueles duelos mentais. E esse duelo que você está falando, né, das redes sociais, nós vamos avançar e falar sobre as redes sociais, porque é algo que envolve bastante o jovem, né? O quanto isso pode trazer alguma influência. Sem dúvida. E aí, adentrando mesmo nesse aspecto, tendo a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, como bússola, o jovem encontra, então, este caminho seguro para poder fazer essa caminhada? O que eu sinto, Sandra, falando pela minha experiência e pelas pessoas que eu conheço, né, principalmente jovens espíritas que eu vi crescerem. Tenho muitos amigos que eu vi que tinham 12, 13, 15 anos, hoje estão com 25, já estão com família, às vezes. O que eu percebo é que o contato com o espiritismo
promoveu um alicerce mais sólido na vida desses jovens, principalmente na hora de lidar com desafios. Então, o que a doutrina traz, esse consolador prometido, de maneira prática, é dizer para esse jovem assim: você que está aqui, que tem essa idade, que você tem aí seus 15, seus 18, 20 anos, fica tranquilo. Você não tem só essa idade. Você tem muito mais idade. Você é um espírito milenar e imortal. Depois dessa sua vida, virão outras. E isso que você traz dentro de você veio das suas vidas anteriores. E mais, as pessoas com quem você tem contato, que você ama, que um dia não estarão mais aqui ou não estão mais aqui, elas existem ainda. Elas não deixaram de existir. Um dia você vai se reencontrar com elas. E mais do que isso, você vai ter a oportunidade de evoluir, de ter contato com os espíritos, talvez em algum momento até com esses entes queridos, e poder passar para outros níveis de evolução. Então, assim, sabe essa ansiedade que você está sentindo agora? Esse medo de fracassar? Esse medo do julgamento, do que os outros vão pensar de você? Isso é efêmero. Isso vai passar. Que a nossa vida, perto de toda a existência que a gente já teve, é só um pontinho. Então, assim, aproveita o máximo dessa vida. Se cerca desse alicerce firme, sólido, que é a doutrina espírita, para você lidar com os desafios do seu dia a dia. Todos os que olharam para a doutrina dessa maneira, eu vejo hoje que são pessoas que conseguiram chegar num grau de maturidade espiritual muito maior, que passaram por dificuldades, sem dúvida, pelo mundo que a gente está, mundo de provas e expiações, e até mesmo. Eu falo que são os perrengues. Todo mundo tem um perrengue, né? Todo mundo tem boleto para pagar e tem perrengue para passar. Mas quando a gente tem essa retaguarda da doutrina espírita, a gente enfrenta com mais coragem os perrengues da vida. Júlio, eu estou te ouvindo falar, fiquei aqui pensando quanto é importante dar acesso às crianças, aos jovens, ao Evangelho e à doutrina espírita, porque você vai crescendo com uma bagagem. Não é isso? Você vai, como você falou, cada perrengue que aparece, você vê ali uma luz no fim do túnel, você sabe que ali é uma forma de aprendizado, e como você falou, isso vai passar e você vai superar. Quanto que é importante isso? E como você vê isso das famílias incentivarem esse caminho do estudo, apresentar o Evangelho de Jesus? Como você vê isso? Eu vejo como algo de fundamental importância. Eu estive agora recentemente em um evento em Pouso Alegre, Minas Gerais, onde eu falei num dia para os jovens, e aí o tema do evento foi comunicação, tecnologia e espiritismo. E no dia seguinte eu fiz um evento para as famílias. Então os jovens ficaram numa outra sala, as crianças também, numa recreação super divertida, com comida, com o pessoal lá brincando, e as famílias ficaram no salão comigo. E o tema era o mesmo, era comunicação, tecnologia e espiritismo. Mas o cerne dele estava em como é que a gente faz para lidar com os nossos filhos nesse mundo tecnológico e conseguir passar os valores espíritas. E ali eu percebi que muitas famílias estão tendo dificuldades, porque a máquina, e aí quando a gente diz a máquina, pode ser o celular, o tablet, o computador, a TV, o que quer que seja, que afasta a pessoa da outra pessoa. Então ela fica entre as duas pessoas. Isso está acontecendo com muitas famílias. Qual que é a importância dos pais e mães levarem o evangelho para os filhos? É porque o evangelho é uma base moral da vida. A gente vê, e eu comentei sobre isso também no evento, aquele último capítulo da Gênese, que eu acho ele fabuloso. Acho que a gente deveria estudar ele todo mês um pouquinho, que é o capítulo 18, Os Tempos São Chegados. E ali tem um item que Kardec e os espíritos vão dizer que os cataclismas que acontecem no planeta, eles estão diminuindo. Então a gente não vê mais a Terra nervosa, né, movimentada, agitada. Ela está se acalmando. Se acomodou, vamos dizer assim, Se acomodou. né? Uhum. Mas os cataclismas, as catástrofes, agora estão acontecendo dentro. Então, a gente falou um pouquinho do duelo, né? O duelo de redes sociais, os embates. É porque isso vai começar a acontecer, e já começou a acontecer, um duelo de ideias. E aí as famílias estão com muita dificuldade de lidar com isso, do embate de ideias.
Aonde que vem a base para você lidar com o embate de ideias das novas gerações com as gerações atuais ou mais antigas? Uma base moral. É quando eu olho para o outro com respeito, com empatia, com amor, com consideração. E isso tem que começar do berço. As crianças, os jovens têm que ver esse exemplo nos pais, que é o exemplo da prática do evangelho. Porque, como eu disse, o evangelho não é um livro de estudo, é um livro de prática. Se a gente está Nossa, só muito lendo e bom. decorando, não vai dar em nada. Aham. Muito bom isso, né? A caridade não é dos lábios, né? A caridade é na ação, é na vivência. E aí, pensando nessa segurança que o Espiritismo, o Evangelho baseado, né? Que tem por base os ensinamentos de Jesus, hoje nós vivenciamos uma realidade preocupante, que é a época das ansiedades, das depressões, dos transtornos mentais. Isso tudo se deve, talvez, você entende que pode ser devido à falta dessa base moral e também a uma terapêutica? Essa é uma ótima questão. Acho que a base moral é fundamental. Então, sim, vejo que a família, eu até comentei isso no evento, a família é o maior ponto de transformação da sociedade. Porque é ali que você tem a base, né? E se essa base for uma base amorosa, provavelmente esse espírito que reencarnou nessa família vai ter uma tendência a ser amoroso. E eu digo tendência porque ele pode vir com uma série de questões. Agora, se essa base familiar é uma base violenta, distante, agressiva, impaciente, há uma tendência de que esse espírito também leve isso adiante, que estimule esse comportamento. Então, a família, como essa base de transformação, esse núcleo, né? Eu uso essa palavra, o núcleo de transformação, através do evangelho, pode preparar o nosso futuro. Aí eu acho que entra um ponto de que o entendimento que eu tenho da doutrina espírita é de que é uma filosofia, como Kardec trouxe, né? Uma filosofia de vida com base numa ciência de observação com implicações morais. O que isso quer dizer? Filosofia é como a gente pensa sobre a vida. Então a base moral é como é que eu vou pensar sobre a minha vida. É isso que a gente pode oferecer para as crianças. Então, os valores espíritas são valores morais da sociedade. Que um dia até, vou fazer aqui um exercício de futurologia. Não deveria, né? Não pode fazer essas coisas. Um dia, o espiritismo não vai existir mais. Nem o catolicismo, nem o budismo, nem o hinduísmo, nem o protestantismo. Nada disso vai existir. Vão existir valores. E vai ter um caminho único que vai guiar esses valores, que é o amor. E aí uma das coisas que eu falei nesse evento também é que o amor habita na presença. O que está acontecendo hoje nas famílias? Como as crianças e os jovens estão sendo muito assediados pela tecnologia e estão ficando muito tempo presos ali, estão perdendo a presença. E às vezes as famílias também estão presas na tecnologia. Também estão começando a ter problema cervical de ficar assim com o celular na mão. E não ver a presença que é estar com seu filho ou sua filha. Então, se o amor habita na presença e a presença não está mais acontecendo, os transtornos mentais vão chegar. Porque são necessidades humanas. Tem uma abordagem terapêutica super importante aqui, e aí eu até brinco com os meus amigos e amigas da psicologia, que eu falo, vocês vão ser riquíssimos. Vocês vão ter trabalho para o resto da vida. Infelizmente, eu gostaria que nem fosse necessário, brinco com eles, mas vão ter. Porque há uma necessidade de lidar com os transtornos das necessidades humanas. Uma criança que cresce sem ter a atenção dos pais vai ser uma criança que vai manifestar alguma questão mental na adolescência ou na vida adulta. Vai ter algum assunto ali que ela vai precisar reorganizar, porque ela não teve na base. Então, o amor que habita na presença, sendo que o amor é a maior ferramenta de inovação tecnológica da humanidade. Isso foi outra coisa que eu falei no evento. Uma mãe veio me perguntar, né, algumas coisas, a gente começou a conversar, e ela falando de inovações tecnológicas e tudo mais, e eu falei assim,
Sabe o que eu estou pensando agora que me veio na cabeça? Que, na verdade, as ferramentas de tecnologia que a gente tem no mundo são só ferramentas, é só matéria. A inovação tecnológica, aquilo que transforma tudo e que a inteligência artificial não é capaz de reproduzir, é o amor. O dia que a gente usar o amor como ferramenta de inovação tecnológica, a gente dá um passo na evolução. Você está entrando num aspecto, né, quando você fala da inteligência artificial, quando você fala do amor e desse distanciamento mesmo que está havendo. Se por um lado nós temos acesso a tantas informações, por outro nós fomos perdendo, né? Estamos perdendo esses laços familiares, já não se senta mais à mesa como antigamente, para aquele Exato. jantar ou para aquele almoço de domingo e tudo mais. E o que tem se visto, inclusive, quando você falou de inteligência artificial, me lembrei que algumas pessoas têm como amigos a inteligência artificial, não é isso? Exatamente. E aí, como é isso? O que vai acontecendo nesse caminhar que as pessoas se relacionam com a inteligência artificial, buscando o amigo, o consolo, a orientação? Esse é um assunto que eu adoro, porque eu sou uma criança dos anos 90 que cresceu em meio à tecnologia. Então, faço parte da geração que foi a última que viveu a vida analógica. Então, vivi os anos 90, joguei bola, soltei pipa e tudo mais, fiquei na rua, mas vivi a tecnologia também. A inteligência artificial, a maneira como ela é construída é para que, quando você interaja com ela, ela te dê uma resposta. E ela é uma ferramenta que se utiliza da aprendizagem de máquina, ou seja, ela foi ensinada, entre aspas, pelos seres humanos. Então, inteligência artificial ensinada pelos seres humanos, que foi aprendendo e se desenvolvendo, e que no algoritmo ela sempre tem que te dar uma resposta. Onde que está o problema nisso? O ser humano adora ser adulado. A gente adora um afago, a gente adora que as pessoas deem um feedback positivo, nos apreciem. E é isso que a inteligência artificial faz. Então esse amigo, essa amiga virtual que se cria, nada mais é do que uma reprodução da necessidade humana de ser agradado. Tanto é que quando você pede alguma coisa para a inteligência artificial, ela é muito cordial. Ela é muito generosa, às vezes no sentido de te oferecer palavras bonitas, de te exaltar. Numa família que tem crianças ou adolescentes que não recebem o amor dos seus pais, a atenção e a presença, elas vão procurar nas redes sociais. Olha só, agora já pulando um pouquinho e aí entrando nas redes sociais, né? Quando você fala da inteligência artificial, dessa cordialidade toda, nós estamos entendendo, então vamos investir nas relações, né, pessoais, não é isso? Totalmente. E aí, pensando já nas redes sociais, entra aquilo que você havia comentado no começo, dos duelos das redes Sim. sociais. Como se proteger disso? Como é que as pessoas ali, por trás, né, daquela máquina, elas se revelam? Como é que o Espiritismo pode auxiliar nesse sentido, seja para olhar aquilo que chega até ela, para se blindar aquilo que chega até ela, como também se manifestar? Olha, essa é uma questão de R$1 bilhão. É uma grande questão. Bom, vou trazer alguns pontos aqui para a gente poder falar mais. A rede social é um espaço dentro da internet onde, no início dela, ela foi criada para conectar pessoas distantes. E esses são os primórdios de uma rede social. Com o passar do tempo, isso foi se perdendo. E as redes sociais viraram um lugar, um espaço na internet, onde as plataformas de redes sociais, então Instagram, o próprio Facebook, o TikTok e tantas outras, querem manter a atenção do usuário ali dentro. Para quê? Para ganhar dinheiro. Porque quanto mais tempo o usuário está ali dentro, mais dinheiro de anúncios essa rede social vai receber. Isso fez com que os algoritmos das redes sociais fossem completamente alterados, para que ele te oferecesse pequenas doses de dopamina. Então, o tempo todo que você está ali, o seu cérebro está recebendo pequenas doses de dopamina e gerasse um estado de vício, porque ele te dá uma recompensa, te gera uma emoção e você tem a necessidade de uma novidade. Esse é o ciclo de uma rede social.
Então a gente perdeu o aspecto da relação humana. Mesmo quando a gente acha que está interagindo com os nossos amigos, existem outros aspectos por trás disso, que é a comparação, que é a ostentação, que é você querer mostrar só uma parte muito bonita da sua vida. Então é comum que você esteja no domingo à noite em casa de pijama, vendo algum programa deprimente na TV, e aí você roda ali o seu Instagram, o seu TikTok, e seu amigo ou sua amiga está onde? Na Disney, em Paris, Olha na só. praia, Uhum. num cenário paradisíaco. Mal sabe a gente que esse amigo ou amiga está no sofá de pijama também, no domingo à noite, rodando a rede social, se comparando. Então, esse é um primeiro aspecto, né? A rede social ela perdeu esse caráter de relações, de trocas verdadeiras. Ali a gente está com máscaras e isso faz a gente entrar num ciclo vicioso, né? De ficar preso à rede social. Bom, um outro aspecto que a rede social traz para a gente também é a superficialidade das relações e a superficialidade daquilo que a gente recebe dessas relações. Então hoje as pessoas estão buscando por um coraçãozinho no Instagram. E se alguém não deu o seu coraçãozinho, ela sente que ela não é querida, não é amada. Isso é falta do aspecto relacional e social presente, vivo. Então, e exatamente isso. Como é que isso pode ser compreendido perante a visão da doutrina espírita? Perfeito. Esse eu não recebi o coraçãozinho, e aí como é que eu vou reagir a isso? Perfeito. Aqui, vamos entrar então, vou trazer 2 pontos, o da doutrina espírita e o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, em relação à doutrina espírita, como é que eu estou expressando o amor às pessoas ao meu redor? É através de um coraçãozinho? Será que essa é a expressão pura do amor que eu posso oferecer para alguém? E se hoje a gente perde tanto tempo numa rede social, será que a gente não pode investir esse tempo no auxílio a uma outra pessoa? Opa! A conversar com alguém, a fazer uma ação social, a demonstrar, expressar o nosso amor e o nosso carinho e o nosso respeito pelas pessoas, estando com elas. Então, o que o Espiritismo vem nos trazer, eu vou fazer um link lá com a Gênese de novo, é que a gente evoluiu muito na ferramenta, muito na matéria. Falta a evolução moral. E a evolução moral não se dá através de uma tela. Evolução moral e progresso só acontece no encontro de 2 pessoas. 2 ou mais pessoas. Por isso que Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais em meu nome, eu estarei lá. Ele não disse assim, onde 2 ou mais pessoas estiverem conversando pelo WhatsApp, pode esperar que eu entre no grupo também. E aí como é que a gente lida com isso? De maneira bem prática, para as famílias. Como lidar com os filhos e filhas que estão passando por isso? Limite de tela. Limite. Toda criança, todo adolescente pede por limite. Às vezes a gente acha que não, mas eles querem ter um limite, senão eles vão ficar soltos no mundo. Então o limite de tela é fundamental. Existem vários aplicativos, o próprio celular tem isso. E mesmo nós adultos, aí eu vou deixar a dica para os adultos também. Já vou pegar o meu celular. O meu celular tá lá. Instagram, eu uso 40 minutos por dia. E só. Quando dá 40 minutos, o aplicativo fica cinza e eu não consigo entrar. É claro que, se eu for lá e mudar o tempo, eu consigo. Mas aí é o livre-arbítrio. Já ficou o meu recado de, você já passou 40 minutos do seu dia aqui? Então esse é um ponto. Tá extrapolando. Então, limite de tela é um ponto. Segundo, o estímulo às atividades analógicas. E aí tem uma que eu amo, que é a leitura. E isso tem que começar desde cedo, em casa. Estimule os seus filhos, suas filhas a lerem, crescerem com um livro na mão. Porque o livro ele tem uma profundidade maior de conhecimento, amplia a perspectiva de mundo, você tem outras realidades. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro e último, eu diria que faça mais atividades em família. Como, por exemplo, meus filhos gostam muito de jogar videogame. Legal, o jogo é uma questão humana, todo mundo gosta de jogar. Jogue jogos de tabuleiro, que estimula a criatividade, estimula o pensamento lógico, estimula a empatia, estimula uma série de benefícios para os filhos e para os pais. Vá para um parque, estimule a música. Veja se o seu filho ou sua filha tem interesse em aprender algum instrumento musical, que é como se fosse uma nova língua.
Então o filho está lá fazendo aula de inglês, espanhol, chinês, japonês, alemão, etc. A música também é uma língua que no cérebro ajuda muito essa criança a se desenvolver e amadurecer. Então, estimular as atividades analógicas em família também é surpreendente o quanto pode transformar esse núcleo. Muito boas essas suas dicas. Júlio, você falou que nós progredimos no contato um com o outro, e isso tudo nós vamos percebendo que há um afastamento mesmo nesse sentido. E quando nós temos contato um com o outro, é que nós vamos desenvolvendo essa nossa capacidade porque da forma com que as relações se estabelecem hoje, você fala o que você quiser porque você está protegido né? Às vezes a pessoa nem sabe quem você está protegido. Mas nessas relações, você vai desenvolvendo então aquela sua capacidade de frear, não é, em si, Sim. alguns tipos de reações que você tenha, porque você entende que você vive em sociedade. Que relações nós temos disso com os ensinamentos de Jesus? Como este contato, né, entre as pessoas, essa proposta toda que você está trazendo vai permitindo que nós possamos compreender melhor esses ensinamentos e percebendo que esses ensinamentos é que vão nos conduzindo de uma forma segura e nós vamos nos sentindo mais felizes, porque o que se percebe é que exatamente esse tipo de relação é que provoca ainda mais a ansiedade e a depressão nas pessoas. Você já trouxe aqui essa questão que a pessoa acha que o outro vive ali um oásis e não é bem isso. Então, como é que nós podemos, através do espiritismo, vivenciar essas relações mais saudáveis? E o que ela nos ensina neste contato uns com os outros? Eu gosto de usar o IA, essa sigla, né, de inteligência artificial, para dizer que existe uma inteligência muito mais poderosa que está se desenvolvendo há muito mais tempo na humanidade, que é a inteligência ancestral. Então essa é a nossa IA. E a inteligência ancestral é a gente olhar para o passado e ver como que as pessoas viviam. É claro que materialmente a gente não tem nem comparação, a gente está muito melhor, mais confortável, tem mais bem-estar e mais recursos. Mas se a gente for voltar lá para a época de Jesus, a gente pode resgatar coisas que foram se perdendo com o tempo. Que são os encontros. E eu acho maravilhoso, eu estou assistindo aquela série The Chosen, que é incrível, né? Que mostra ali Jesus, os seus discípulos que se tornaram apóstolos e todas as passagens da vida de Jesus. E o que mais me encanta nessa série é que Jesus é mostrado com muita alegria, com muita energia boa, como eu acredito que ele seja mesmo. Sim, Um Jesus uma outra divertido, imagem, outra né? imagem. Outra imagem. Você pensa assim, Mais nossa, Jesus próximo, ri. não é? Não é mais próximo? É um amigo. Uhum. Porque se for aquele Jesus que é muito distante, que é muito grande, que ele é sério, sisudo, eu não quero ser amigo dele, não. Uhum. Eu falo aqui, ó, Jesus, não. Quero se você for divertido. Uhum. E a gente vê na série que ele é incrivelmente divertido, muito profundo também, em todas as suas passagens, e ele expressa o amor pelo olhar. Não dá para expressar isso por uma tela. Então, tudo que Jesus vivenciou ali na vida dele, eu vou fazer agora um paralelo com a família. Porque Jesus deixou vários ensinamentos. Todos os ensinamentos de Jesus aconteceram nos encontros. E boa parte desses encontros, e aí essa é a parte que me toca muito, que eu queria muito estar naquela época junto com Jesus, é que era um encontro com comida. Então o pessoal juntava, gente, vamos comer aqui com a galera, vamos sentar, cada um traz uma coisa, bota uma paçoca aqui, um negócio ali, tá, um pãozinho, e a gente conversa, e a gente compartilha da nossa vida. Então, essa inteligência ancestral do encontro é algo que a gente pode resgatar. Para as casas espíritas. Para as casas espíritas, para as famílias, para os centros espíritas que podem ter lugares de acolhimento, de troca, de relações. Eu costumo dizer, até em relação à juventude espírita, nos eventos que eu vou, tem uma frase que eu uso em vários desses encontros, que é: o nosso papel como evangelizadores, como dirigentes, em relação aos jovens, é criar intencionalmente espaços seguros de acolhimento e de vínculos com os jovens, para dar suporte a eles, para aquilo que eles vêm trazer para o mundo. Então, nosso papel é esse: acolher, criar vínculos, que são relações saudáveis e positivas, e dar suporte
para todas as ideias, as inovações, as criações que eles trazem se tornarem reais. Se a gente resgatar esse encontro presencial, tenho certeza que o amor vai começar a brotar e a gente vai encontrar caminhos de evolução, a gente vai olhar para o Evangelho de maneira prática, a gente vai olhar para a vida de Jesus e falar, isso aqui faz sentido na minha vida, porque eu estou vivendo isso perto das pessoas. Eu estou tendo a oportunidade de exemplificar o que Jesus veio nos trazer. Júlio, você acha que para os jovens olhar pro espiritismo, né, para os princípios, para os ensinamentos e para o Evangelho de Jesus é distante da realidade deles? Ou é a forma com que isso foi passada para eles e acaba não se tornando atrativo? É possível, então, pelo que você está aqui nos trazendo, encontrar este caminho e eles se perceberem dentro deste Evangelho? Sem dúvida. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a maneira como a gente leva o espiritismo para esses grupos de crianças e adolescentes faz toda a diferença. Eu tive por muitos anos um canal de YouTube, ele existe ainda, hoje está como Júlio Sena Espiritismo, e ali eu fiz vários vídeos, e vira e mexe eu recebo comentários ou encontro com pessoas que dizem: Júlio, que legal, você fez um vídeo sobre tal tema que os jovens não tinham muito interesse. Porque a maneira como está escrito, claro, é um livro do século XIX. É difícil para eles entenderem, a gente não estava sabendo como passar. Mas às vezes um vídeo de 3, 4 minutos, que tem ali uma diversão, uma brincadeira, mas está falando de coisa séria, consegue conectar. Então eu vi vários jovens se conectando com temas que podem ser complexos. Por exemplo, o perispírito. Quais são as características do perispírito? Até para nós adultos é complicado. Mas eu participei de um estudo de juventude espírita em que um amigo meu, ele colocou todas as características do perispírito associadas com um super-herói. E ele fez a carta desse super-herói. Então tinha a imagem do super-herói, a característica que ele tinha, por exemplo, a elasticidade, era o homem elástico, e embaixo a descrição. É espiritismo. É perispírito. Uma coisa que se a gente for procurar na internet vai achar uns estudos, um simpósio de 14 horas sobre o perispírito. Não, pode ser a característica de um super-herói. Que interessante. E aí você está falando, né, dessas potencialidades todas do jovem. Como é que está o jovem hoje no engajamento, quanto às questões ambientais, quanto às questões sociais? Como é que o jovem consegue compreender ante, por exemplo, a lei de reencarnação, causa e efeito, todos esses desafios que nós vivenciamos na atualidade? Para te responder essa pergunta, eu vou usar um livro de um jovem espírita muito famoso que foi amigo de Kardec. Leon Denis. Leon Denis, eu brinco que eram os 3 parças de Kardec, os amigos dele. O Camille Flammarion, Gabriel Delane e Leon Denis. No início do século XX, Leon Denis lançou um livro que chama Um Olhar sobre o Tempo Presente. E nesse livro ele fala, em uma das partes do livro, sobre 2 tipos de juventude que existem em todos os tempos. Uma juventude que é frívola, que ele até chama de tola, que é a juventude que não tá nem aí, que só quer esperar passar o tempo e curtir o melhor da vida, os prazeres e tudo mais. E a outra juventude que é a idealista, que é aquela que olha para o mundo e para a sociedade e vê um potencial de transformação que este jovem pode promover. Todas as gerações tiveram. Todas. Atualmente tem? Tem. Existem jovens hoje de 12, de 15, de 18 anos que estão engajados em causas sociais, ambientais e tudo mais? Tem. São todos? Com certeza não. Como não foram nas gerações anteriores. Então tem uma juventude que está só no oba-oba, só curtindo a vida doidado, se entregando aos prazeres da vida, aos vícios, e existe uma juventude engajada. E eu vejo isso na doutrina espírita também, os 2 lados. Quando eu vou nos eventos, eu vejo que tem os jovens que estão ali brincando, falando besteira, às vezes batendo no amigo, não tá nem aí, tá meio que forçado. E jovens muito atentos. E mais do que isso, com muito conhecimento, com muita bagagem. E eu adoro conversar com esse pessoal, porque eles têm uma visão de mundo que eu costumo dizer, até para as famílias, né, e para nós adultos, eu falo assim,
A gente tem a pretensão de achar que esse jovem que está chegando não sabe de nada. Mas para pensar, vamos raciocinar aqui comigo. Se este jovem que tem 12 anos chegou no planeta Terra há 12 anos, ele tem muito mais informação do mundo espiritual do que eu que cheguei a 35. A última informação do mundo espiritual que eu tive foi em 89. A mais quentinha tá ali, A né? minha informação quentinha é de outubro de 89, porque em novembro eu nasci. Aham. Esses jovens não. Ah, mas o jovem nasceu em 2010, ele tem 15 anos. Que bom, ele tem informação no mundo espiritual até 2010. E ele está trazendo. Vamos abrir espaço para ele trazer. Nossa, que coisa interessante, Júlia, você está falando agora. Que coisa interessante. E nós temos percebido mesmo como eles parece que têm uma capacidade de pegar as coisas mais rápido, não é? E conversar, como de igual para igual mesmo. Porque antigamente nós falávamos com as crianças, antigamente, que eu digo já na minha época, falávamos com as crianças de um jeito mais infantilizado, e hoje não, nós nos surpreendemos mesmo com as respostas que eles nos trazem, que nós falamos assim, não é possível que essa criança está falando isso. E eu não tinha pensado sobre, neste aspecto, sobre esse ponto de vista que você está trazendo, né? E é um preparo também, né? Vamos pensar que nós fomos preparados para reencarnar numa determinada época. Pensa eles. Eu fico pensando no planejamento reencarnatório dos jovens que nasceram ali por volta, vou colocar aqui 2010 de novo, que quando chegou a pandemia eles tinham 10 anos. Qual é o impacto que isso causa? E que os espíritos precisaram, de alguma forma, preparar também esse caminho, que é, por alguns anos, esses jovens vão ser privados de uma das melhores ações que a gente pode ter na vida, que são as relações sociais. Perderam. Por 1, às vezes 2, às vezes 3 anos, eles ficaram distantes, ficaram na tela. Não encontrava, não tocava, não cheirava as pessoas, não estava com as pessoas. Isso causou profundas transformações no cérebro, no desenvolvimento. Porque o cérebro de uma pessoa leva em torno de 25 anos para amadurecer. Então, até os 25 anos, tudo que chega para a gente vai moldando a nossa estrutura cerebral. Depois disso, por isso que é mais difícil a gente aprender coisas novas, embora a gente consiga ainda. E aí você pensa, quanto preparo não foi feito para que essa geração nascesse em meio a um momento muito desafiador da humanidade. O quanto eles não trazem de bagagem e de soluções. Uhum. Mas onde estão essas soluções? Às vezes ela está dentro do quarto de porta fechada, com a cara na tela. Porque a gente não teve a capacidade de sentar, olhar no olho e conversar com esse jovem, com essa criança. Que é simples. A tecnologia é simples. Olha no olho e conversa. E, principalmente, aí eu acho que é o ponto crucial. A gente fala muito assim, como é que eu posso falar com os jovens? O que eu posso dizer aos jovens que vai atrair eles para a doutrina espírita? E aí eu costumo responder assim, não fale, ouça. Deixa eles falarem. Deixa eles trazerem as inquietações, as dúvidas e até as certezas. Deixa eles falarem. Antes da gente querer corrigir, querer cortar no meio, querer doutrinar no sentido ruim, pejorativo da palavra, né? Cercear esse conhecimento. Podem vir pérolas dali, mas a gente está deixando as pérolas guardadas. Pegando o gancho disso tudo que você está falando, né? Nossa, eu fiquei assim impactada, porque eu nunca tinha pensado nisso, né, olhado sobre esse aspecto e refletido sobre como as crianças estão diferentes. Sim. E aí, como elas podem, então, se tornar protagonistas dentro do movimento espírito, pensando nesse aspecto que você trouxe mesmo, dessa bagagem que eles trazem. Olha, se aquela pergunta anterior era de R$1 bilhão, essa tá uns 10 bilhões. Opa! Já. Dá Já para comprar subi. bastante paçoca, hein? Muita paçoca, estoque infinito de paçoca. Bom, como que essas crianças podem se tornar protagonistas no movimento espírita? O movimento espírita abrindo as portas, deixando elas entrarem. O movimento espírita abrindo o coração, deixando elas sentirem. E o movimento espírita abrindo os ouvidos, deixando elas falarem. Se a gente souber olhar para essas crianças, não como crianças
não como seres incapazes, mas como espíritos milenares. E como eu disse, espíritos que estavam há menos tempo no mundo espiritual, como a solução e não como o problema, que muitas vezes a gente fala que é o problema, que dá trabalho, que é Nós achamos difícil. que nós que temos as soluções, né? A gente tem uma parte das soluções. Eles têm uma outra parte. Então, olhar como um igual, olhar como um ser que está se desenvolvendo também e que depende de nós. E aí está lá no Evangelho também falando sobre a missão da paternidade, da maternidade, também no Livro dos Espíritos, que cabe a nós a responsabilidade de direcionar os espíritos que Deus nos confiou aqui na Terra. E que mesmo que eles tenham as suas tendências, cabe a nós o esforço de auxiliá-los a lidar com as suas tendências e a melhorar. Fazendo isso, e esse espírito, essa criança, esse jovem, chegando na casa espírita e vendo a porta aberta, o coração aberto e o ouvido aberto, aí ele vai perceber que ali é um espaço para ele também. E só assim ele vai poder ser protagonista dentro do movimento espírita. Você trouxe algo muito interessante. E eu vou te fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta fácil, porque talvez seja o caminho que nós buscamos. Como é que nós vamos equilibrar exatamente essa impulsividade, né, essa força, essa energia do jovem com as responsabilidades naturais da vida? Como é que nós equilibramos, né, entre aquilo que os jovens pensam, toda a sua criatividade, o que eles querem realizar, com todas as responsabilidades que nós sabemos que existem, com as questões morais, com os princípios? Como é que nós Perfeito. equilibramos tudo isso sem parecer aquela coisa, né? Olha, nós sabemos mais, enfim, e ao mesmo tempo dar um norte e orientar. Como é esse diálogo? Que caminho é esse? Olha, essa é uma ótima pergunta. Acho que tem muitos caminhos. Talvez eu traga aqui uma ou duas reflexões que possam ajudar. Bom, primeiro é que todo mundo já foi jovem um dia, né? Nós já fomos jovens. Todo mundo sabe que tem um vulcão dentro de nós. Tem uma energia pulsante, vibrante, que todo jovem manifesta. Ou poderia manifestar, né? Se não tiver nenhuma questão de saúde que iniba isso. O que a gente faz com isso? Porque muitas vezes essa energia faz com que esses jovens cometam atos irresponsáveis, como nós cometemos também. Então, acho que já fica uma primeira reflexão aqui, que é: nós já fomos jovens. Um grande vulcão, uma grande energia precisa ser direcionada. Porque se a gente pegar a luz do sol, ela é uma luz que ilumina e aquece. Mas se eu quiser fazer uma fogueira com a luz do sol, eu preciso de uma lupa, para que essa luz ela converja no vidro, esse vidro foque em uma palha, né, um matinho, e o calor seja condensado, direcionado para aquele ponto. A gente pode fazer isso com amor, com respeito. Com esse jovem de falar assim, ó, tem muita energia, tem muita ideia, vamos direcionar mais ou menos por aqui, por ali, que são as atividades de responsabilidade. Por que a gente não direciona essa energia, esse ânimo para ações sociais? E aí tem um cuidado, né, que é, alguns centros espíritas a gente brinca, coloca os jovens para carregar a cadeira. Hein? Então assim, tem muita energia? Carrega umas cadeiras. Tem umas caixas de livro ali. Legal, faça isso. Sim. Bota a galera para carregar a cadeira. Depois que eles terminarem de arrumar a sala, o salão da cadeira, deixa eles subirem lá e falar. Deixa eles contarem um pouco do que eles aprenderam no Espiritismo. Não, mas eles não estudaram todas as obras. Nem a gente. Não, mas eu já li tudo. Mas não aplicou tudo. Você sabe tudo? Tudo de cabeça não sabe. Leva o jovem, dá o subsídio para o jovem estudar um tema. E coloca ele lá em cima. Depois que ele arrumar o salão, ele pode dar palestra. Porque ele vai trazer os amigos deles para ver. E isso vai direcionando a energia. Mas tentar diminuir essa energia ou simplesmente dizer o jovem é irresponsável é uma atitude preguiçosa nossa. Porque eu sei que dá trabalho. Eu sei que é difícil. Eu estava com 40 jovens 2 dias atrás. Metade deles de 11, 12 anos. É um caos completo. Completo. Um caos completo. Mas é isso. E aí o que eu faço? Eu vou ficar dando palestra? Não. Eu faço atividade, eu faço bagunça e eu vou colocando pequenas sementinhas. É isso. Eu falo não mais do que 5 minutos.
em eventos de jovens. E aí eu vou e faço uma atividade, faço uma dinâmica, boto eles para falarem entre eles, boto eles para falarem comigo, para tirar dúvida. Aí eu falo mais 5 minutos. Porque eu não tô ali para mostrar para eles que eu sei. Eu tô ali para ajudar a direcionar a energia deles. Poxa. E falando dos jovens espíritas, nós temos alguns exemplos que podem nos inspirar hoje como liderança de juventude espírita. Temos alguns? Temos, bom, eu vou falar de alguns amigos e amigas minhas que estão fazendo trabalhos muito legais dentro do movimento espírita, né? Eu já fui algumas vezes para um evento que acontece em Guaxupé, em Minas Gerais, um evento muito forte lá da evangelização espírita Meimei, e que uma das pessoas que eu tenho mais contato dentro de toda a equipe é a Ana Beatriz. A Ana Beatriz é uma jovem que já está há muitos anos no movimento espírita e que lá é uma das lideranças de juventude e que conseguiu um pouco antes da pandemia, durante a pandemia até hoje, reuni centenas de jovens nesse encontro. Pessoas que têm um vínculo muito forte e com quem eu também criei um vínculo muito forte de afeto, de carinho, de amizade. Então eu vejo que tem ali essa liderança. Tenho amigos, e aqui eu vou citar algumas cidades, né? Mas tenho amigos de Goiás que trabalharam já na Federativa de Goiás, trabalharam lá no Mocizade, que é o nome da mocidade da FEEGO, né, que é a Federativa de Goiás. Tem também vários amigos aqui de São Paulo que atuam e atuaram no movimento espírita como lideranças, que atuaram aqui na FESP, que atuaram na USE, na Aliança Espírita Evangélica, que organizaram eventos, e eu estive presente nesses eventos, para 1.000 jovens, para 500 jovens, 400 jovens, e que são lideranças, e aqui acho que tem um ponto importante a dizer. O que eu percebo é que, de muitos anos para cá, nós tivemos lideranças no movimento espírita, ou pessoas que tinham um nome muito conhecido por todo mundo, tipo Chico Xavier, Divaldo Franco, principalmente, né? Que são pessoas, foram espíritos incríveis que estiveram com a gente. Daqui para frente, eu acho que a gente não vai ter mais uma ou outra pessoa que vai virar um ícone. E eu acho que a gente vai ter pequenos ícones. E aí eu gosto de usar uma analogia com uma vela, que eu digo que todos nós somos como velas, não como lanternas. Que a lanterna tem aquela luz, que é uma luz artificial, mas que ela é longa. A vela não, ela só ilumina aqui. E o nosso papel é, com a minha luz, eu posso oferecer um pouco para a sua luz. Às vezes a sua vela está apagada. Eu venho aqui e acendo a sua vela. Você acende a do outro, que acende a do outro. No fim do dia, a gente poderia dizer centenas e milhares de nomes de pessoas incríveis que estão fazendo um trabalho maravilhoso na doutrina. São todas velas. Nenhuma é maior ou menor que a outra. Então, quando a gente entende isso, a gente se coloca no mesmo nível das pessoas de não sentir que eu sou maior que o outro. E mais, eu não sei mais do que ninguém. Eu só soube antes. A partir do momento que eu passo isso para a pessoa, ela também sabe. Então, isso tira de nós essa comparação. Tira de nós a inveja, o egoísmo, que são chagas que a gente traz ainda. Todo mundo tem, né? Vamos combinar. Mas quando a gente começa a transformar um pouco dessa nossa atitude, isso diminui. E a gente vê que todo mundo pode iluminar onde estiver. Nossa, me deu uma alegria quando você foi falando dessas lideranças que tem aqui e ali, porque achávamos que os jovens, que a população espírita era mais de pessoas de mais idade. Pelo que você está me falando, existe aí uma movimentação, né, jovem nesse sentido. E quando você fala dessas velas, né, uma iluminando a outra, uma acendendo a luz da outra, o jovem consegue compreender que ele pode ser agente de transformação, não é isso? Totalmente. Com o que ele tem, com o que ele é, com a bagagem que ele tem, e vai então auxiliando um ao outro neste aprendizado? Totalmente. Eu vejo que, e aqui eu vou fazer uma generalização mesmo, todas as pessoas são agentes de transformação em potencial. Em potencial. Algumas pessoas usam a energia que poderia transformar para destruir. Entre jovens também. Adultos, idosos, crianças. Porque o potencial tem em todo mundo. Potencial de iluminação.
Agora, quando eu vejo e eu vou para esses eventos, eu tive recentemente em Vitória da Conquista, que é um lugar que eu já fui 2 vezes lá na Bahia, que tem uma energia maravilhosa. E encontrei o grupo lá de jovens, fui participar da Semana Jovem Espírita de Vitória da Conquista. E lá eu tive contato com pessoas incríveis, como por exemplo a Ananda, Givaldo, Ivik, pessoas que me acolheram, que me estimularam ao trabalho e que deram a oportunidade para outros jovens fazerem isso. Mas sabe o que é mais bonito? É que ao lado desses jovens estavam pessoas adultas que já tinham uma grande trajetória na doutrina espírita, abrindo a porta. E aí, vou citar aqui alguns nomes que estão mais recentes para mim. Marcos Machado é um deles, é um cara que ele é super atuante e abre as portas para a doutrina, mas que ele vem a partir de uma outra pessoa, que é André Luiz Peixinho, que fazia isso brilhantemente, abrindo as portas dos salões espíritas para a juventude, incentivando. Hoje, o trabalho deles de anos está se reverberando, porque o movimento espírita jovem na Bahia se fortalece cada vez mais. É um exemplo para os outros estados, para que a gente possa aprender com eles. Sim, com certeza. Se você puder explicar em poucas palavras, né, sobre a transição planetária. E o que significa viver a transição planetária como jovem espírita? Viver a transição planetária como jovem espírita é passar por perrengue. Não tem jeito. Não tem nada de diferente. Vai ter perrengue. E vai ter responsabilidade, como nós temos também. E uma coisa que eu acho muito interessante é que eu gosto de usar o capítulo 18 da Gênese em algumas palestras, e nesse tema não teria como ser diferente. Porque lá, Kardec vai falar que a nova geração, que é um dos itens, né, a geração nova, é uma geração que vem mais espiritualizada, que vem mais preparada para lidar com as questões sociais, que vem mais afeita e mais permeável até desses ensinamentos dos espíritos para o mundo. E aí eu falo isso nas palestras, a pessoa fala assim, é verdade, né? Porque os jovens é que vão regenerar o planeta, porque os jovens que vão resolver todos os problemas. E aí eu paro, eu olho para as pessoas e eu falo assim, gente, a Gênese foi lançada em 1868 ou em 2015? É 1868, né? Que eu saiba. Então quando ele falou da geração nova, ele estava falando de vocês também. Estava falando de todas as gerações que vieram, e não só dessa. Então, ser um jovem espírita na transição planetária é sim passar pelo perrengue, mas é também ter mais recursos para chegar até lá. Porque a gente já tem mais tempo de doutrina espírita, a gente tem mais recursos tecnológicos, a gente tem recursos materiais. Agora é o desenvolvimento moral. Se a gente conseguir dar passos importantes no desenvolvimento moral, a regeneração está aqui do lado já. Falando em regeneração, então qual a contribuição da juventude na construção desse mundo de regeneração? Eu adoro a palavra construção da regeneração. E eu digo que todos nós somos construtores da regeneração e os jovens também. Qual que é a contribuição dos jovens? As ideias, a criatividade, a energia, a sensibilidade, a espontaneidade, o bom humor, a leveza, o amor. Todas essas são contribuições. Mas são contribuições só desses jovens? Não. Todas as juventudes, como Leon Denis mesmo disse, tiveram aspectos idealistas. E uma pessoa idealista, para o bem, ela traz isso em si. Principalmente a criatividade, a sensibilidade, a espontaneidade. Então eu diria que se você quer dar espaço para a juventude, dê espaço para a criatividade, para a sensibilidade e para a espontaneidade desses jovens. Ai, que venham os jovens, então. Venham. Não é? Venham que tem paçoca. É isso, tem muita paçoca. Nossa, eu tenho uma notícia triste. Diga. Nós estamos chegando no fim já. Não acredito. Ai, estava gostando muito dessa conversa. Eu também. Você quer fazer algumas considerações antes de nós encerrarmos? E claro, já quero deixar aqui
a nossa gratidão, né? Nosso muito obrigado mesmo por ter aceitado este convite, por ter colaborado, contribuído tanto nesse tema que é tão atual, tão importante para nós, né? E aí você tem alguns minutos para trazer algumas palavras, para trazer os jovens para o movimento espírita, para motivá-los, para incentivá-los, Muito porque bem. eles são a nossa força, né? Sem dúvida, sem dúvida. São parte da solução. Sandra, o que eu diria, bom, primeiro para os jovens é que acreditem que a doutrina espírita tem sim muito a contribuir para a sua vida, como tantos outros ensinamentos e filosofias têm também. Se você sentir que esse é um chamado, que você tem curiosidade para conhecer mais, procure um lugar que vá te acolher. E eu vou repetir, procure um lugar que vá te acolher. Porque se você for para um lugar que não te acolhe, você não vai ter uma experiência realmente espírita. A experiência verdadeira do espírita, do cristão, é onde primeiro tem o amor, depois tem o conteúdo. Primeiro tem o acolhimento, depois tem a palestra. Primeiro eu te abraço, depois eu falo com você. Então procure um lugar assim. E para as casas espíritas, para o movimento espírita, aí o meu recado é, toda vez que você tiver contato com um jovem ou uma jovem, e você pensar assim, não, eu não vou passar uma tarefa porque é jovem, né? E jovem é irresponsável, jovem não vai dar conta. Aí eu vou pedir para você lembrar de 2 pessoas só. Primeiro, Allan Kardec, que trabalhou com várias médiuns jovens para trazer a doutrina espírita para o mundo, que depois teve contato com seus parças, seus brothers, seus amigos, Gabriel Delany, Camilo Flammarion e Leon Denis, na juventude. Todos eles, com 18, 20 e poucos anos, já tinham alguma atuação de grande responsabilidade na doutrina. Mas se você disser assim, não, Kardec não, preciso de um outro exemplo. Jesus. Todos os apóstolos de Jesus eram jovens. Todos. Por quê? Porque ele via ali o potencial, a energia, a criatividade, a transformação que eles poderiam trazer. Eles eram perfeitos? Não. Tinha uns ali bem esquentadinhos, inclusive, né? Jesus tinha que falar, gente, calma aí, pera lá. Mas ele direcionou. Ele pegou essa energia e falou, esse time aqui pode me ajudar na minha tarefa. Então, para toda a casa espírita, para o movimento espírita, vi um jovem, lembra de Kardec, lembra de Jesus, que trabalharam com a juventude em tudo que eles vieram trazer para o mundo. Obrigada, Júlio. O jovem, ele é a peça-chave para a construção de um futuro melhor para toda a humanidade. A sua energia, a sua criatividade, a sua força nos trazem elementos, nos ajudam, nos auxiliam a viver e a divulgar o espiritismo cristão, sem perder a sua essência. Nós esperamos que, com o nosso episódio de hoje, possamos ter inspirado você a fazer a diferença. Hoje, onde quer que você esteja, com as pessoas com as quais você convive, a propiciar a transformação num mundo melhor. Espero você no próximo episódio do Pode Ser Espírita.